Bom dia a todos, que a presença de Jesus continue nos abençoando nesta manhã. Nos fala os evangelhos, especialmente Lucas, capítulo 18, versículo de 35 a 43, da história de Bartimeu. Bartimeu é um mendigo cego que vivia ao redor da cidade de Jericó. E ele tinha uma enorme vontade de ir ao encontro de Jesus. Como ele sabia que Jesus passava na estrada de Jericó, de tempo em tempo, ele ficou ali na estrada aguardando uma oportunidade que Jesus passasse para chamar Jesus. E quando ele viu uma movimentação maior, como ele era cego, através do ruído, daquela turba que seguia Jesus, ele perguntou o que está vendo, já naquela expectativa que pudesse ser Jesus. E o pessoal avisa, não, é Jesus que está passando. E ele prontamente se levanta e começa a chamar por Jesus, pedindo misericórdia. Jesus, misericórdia, Jesus. E sai ao encontro de Jesus. Ele não sabia onde estava Jesus, mas ele não queria saber, ele queria ir até Jesus. Você imagina uma pessoa cega, enfrentando aquela turba, tentando ir ao encontro de Jesus, determinado. E quanto mais ele tentava chegar perto de Jesus, e quanto ele mais chamava por Jesus, as pessoas se sentiam incomodadas e recriminavam ele, para que ele não chamasse Jesus, para que ele não se movimentasse. E quanto mais as pessoas tentavam impedi-lo de chegar a Jesus, mais alto ele chamava por Jesus. Mais ele, determinado, ia em direção a Jesus. Até que Jesus ouve o chamado de Bartimeu e vai ao encontro dele. E pergunta, o que queres que eu te faça? Essa passagem do Evangelho, ela é muito significativa, porque de uma maneira simbólica, metafórica, nós podemos comparar Bartimeu como sendo a civilização atual, como sendo todos nós. A condição de cegueira é uma condição também nossa. Nós ainda estamos vivendo uma cegueira espiritual. Vivemos numa época de imediatismo, em que os interesses materiais ainda preponderam sobre os interesses espirituais. Estamos despertando gradativamente para uma verdade maior, para o entendimento da nossa verdadeira natureza, mas ainda estamos engateando num processo que Jesus nos trouxe de amplitude de consciência. Então, a nossa percepção da realidade da vida ainda é muito limitada. Nós estamos muito voltados para as coisas de fora, mas a nossa percepção das coisas internas, as nossas dificuldades de se confrontar com as nossas sombras, ainda predomina. Então podemos afirmar que todos nós vivemos uma cegueira espiritual. Bartimeu, ele representa a nossa natureza humana, mas que busca a cura dessa cegueira, indo ao encontro de Jesus. Então nós vamos ver nessa passagem do Evangelho um processo de confrontação com a nossa cegueira interior e a forma de solucionar essa cegueira. Como vamos resolver? Então, o primeiro movimento de Bartimeu é ter uma determinação firme de ir ao encontro de Jesus. Então, para nós vencer a nossa cegueira espiritual, nós temos que ir ao encontro de Jesus. E veja que interessante. No momento que Bartimeu faz esse movimento de coração, de alma, ele verdadeiramente sente Jesus, aquele que poderia curá-lo, ele
vai firme, e mesmo encontrando os obstáculos, ele não se deixa se abater por eles, ele continua firme. E Jesus responde, porque quando nós damos um passo em direção a Deus, um passo em direção a Jesus, Jesus dá 1000 passos em nossa direção. Ele vai ao encontro de Bartimeu, ele percebe naquele coração um chamamento sincero, e há ao encontro. E quando há o encontro, ele pergunta, o que tu queres que eu te faça? Então, provavelmente também nós vamos ter o nosso encontro com Jesus, através do conhecimento do Evangelho, através do conhecimento da doutrina espírita, e no recesso de nossas almas, também seremos indagados o que nós queremos com Ele, o que nós buscamos conhecendo Jesus, o que Ele tem para nos oferecer. E aí vem uma segunda lição. Então a primeira lição é ir ao encontro do Cristo. Mas para que nós irmos ao encontro do Cristo, nós temos que reconhecer que precisamos dele. Ou seja, o primeiro processo de cura espiritual é reconhecer que somos doentes. Porque se eu não reconheço a minha patologia humana, a minha patologia espiritual, eu não consigo modificar ela. O que nós vamos chamar na psicologia, na psiquiatria, de mecanismo de defesa do ego. Nós criamos defesas contra aquelas coisas que nos mostram a nossa realidade interna. Nós temos dificuldade de enxergar as nossas mazelas. Projetamos no outro, mas quando alguém nos aponta o dedo, a gente se retrai. A gente vê isso em muitas doenças, é muito presente no alcoolismo, em que o alcoolista, ele está doente, está dependente do álcool, mas ele nega a doença. Ele usa o que chamam de negação e racionalização. Ele nega a doença e racionaliza. Eu bebo porque a família pega no meu pé, eu bebo porque o chefe me incomoda, quando na verdade, ao contrário, a família já não aguenta ele, que não cumpre os deveres de casa. O chefe dele já também não suporta as faltas do trabalho, mas ele não está doente. Quem está errado é o pessoal de fora. Então isso chamamos de negação e racionalização. Então quando esse paciente procura o médico e não está consciente de que precisa de ajuda, é difícil de ajudá-lo. Aí nós temos 2 técnicas que a gente pode usar no consultório, que é a confrontação ou identificação. Confrontação é quebrar todo o mecanismo de defesa daquele paciente. Ele vem, começa a dar justificativa, começa a racionalizar, então começa a mostrar para ele que aquelas justificativas, que aquelas racionalização não são verdadeiras. E tu vai desarmando o paciente. Geralmente ele fica indignado com o médico, fica brabo com a gente e não volta mais. Porque se confrontar com o paciente é uma coisa muito dolorosa, muitas vezes, porque a gente está dizendo a verdade para ele. A gente tem que desarmar ele. E ele se sente, então, desnudo psicologicamente. Mas a técnica da identificação do espelho, ela é mais fácil. Porque muitas vezes a pessoa não se sente confrontada. E ela vai se enxergar doente através da história do olhar do outro. É o que os alcoólatras anônimos usam. Vê uma pessoa que é alcoolista, ela vai lá em cima e conta a história dela. Olha, eu tinha uma família, eu tinha uma vida normal, comecei a beber aos finais de semana, isso foi aumentando, aí começou a vir uns problemas, comecei a perder a meu convívio com a família, comecei a faltar o emprego, comecei a focar na bebida, a bebida se tornou mais importante do que tudo. E a pessoa que está assistindo diz, não, mas isso aí é a minha história também. E ela se enxerga no outro, e aí ela diz, não, mas então eu estou doente. Então a gente chama de identificação. É mais fácil tu, ouvindo uma historinha, se identificar com ela e perceber. Então a primeira condição da nossa verdadeira cura é reconhecer, puxa, eu preciso de Jesus. Eu preciso desse médico na minha vida. Eu reconheço que eu estou necessitado. E que ele tem realmente os recursos que eu necessito para a minha cura profunda. A cura da minha alma.
E aí, reconhecendo então essa condição das nossas dificuldades, passamos a buscar esse encontro com Jesus. E aí o encontro acontece, como aconteceu com Bartimeu, e vem aquela pergunta: o que queres que te faça? Aí uma segunda lição que o Evangelho nos traz, que é: o que nós vamos pedir? Cuidar com aquilo que nós queremos, porque aquilo pode vir a acontecer. Todos nós estamos pedindo algo todos os dias, através dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é o instrumento de comunicação com o mundo espiritual. Sem perceber, nós estamos evocando o mundo espiritual através dos nossos desejos. Eu me recordo de uma passagem que Chico relata, em que eles estavam num momento de muitas dificuldades, e ele naquele momento ele reclama internamente da situação da vida. E imediatamente aparece um espírito na frente dele e pergunta: Chico, me chamou? Só que não era Jesus perguntando, né? Era outro. E aí aparece Emmanuel para Chico e disse: não diga que não. Te vira. Aí Chico, disse: não, chamei meu irmão. Dentro das forças que eu estou passando por uma fase difícil, reconheço. Dentro das forças que tu acredita, eu quero que tu me ajude a superar as minhas dificuldades. Então o Espírito olhou para ele: ah, Chico, te escapou. Mas eu estou aqui, viu? Então nós, a todo momento, nós estamos evocando o mundo espiritual, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E muitas vezes nos chegam essas perguntas: por que me chamou? O que tu queres de mim? Então, saber o que nós pedimos, o que nós queremos da vida. Qual é os sentimentos, os pensamentos que norteiam as nossas vidas, né? E aí, reconhecendo e buscando Jesus, perseverar nessa busca. Que Bartimeu encontrou aqueles obstáculos, nós vamos encontrar também. Ao fazer o encontro com Jesus, vamos deparar com a família, muitas vezes, que vai dificultar. Vamos deparar com as dificuldades materiais, com a falta de tempo, com os empecilhos materiais, com as dificuldades espirituais, com os nossos obsessores, que não querem que nós façamos esse encontro. Mas há que haver a determinação que Bartimeu tinha. Quanto mais dificuldade ele tinha, mais ele gritava por Jesus, mais ele forçava esse movimento, né? E a outra posição que nós temos que ter é vencer a nossa indecisão. Porque muitas vezes a gente se encontra também que nem Bartimeu na margem da estrada, a vida está passando. E nós não tomamos uma decisão firme de aproveitar nossa encarnação e aproveitar esse encontro com Jesus. Jesus está passando, a vida está passando. E a oportunidade pode passar e nós não aproveitarmos. Então ter essa decisão firme. Eu quero esse encontro, eu quero aproveitar as possibilidades reencarnatórias que a vida me oferece. Vencer a nossa indecisão. Sair daquele estado de mendigo, de condição de coitadinhos, de nos vitimizarmos, de reclamarmos para a vida, e dizer assim: eu quero me curar. E fazer esse primeiro movimento de desejar, de buscar, de vencer as nossas indecisões emocionais. Porque Jesus vai ao nosso encontro, desde que nós desejemos e façamos um movimento de ir ao encontro dele. Por mais que a espiritualidade tente nos ajudar, por mais que eles procuram alcançar para nós o recurso que precisamos, não há possibilidade dessa ajuda acontecer se não estivermos abertos a essa ajuda, se nós não queremos ajuda.
Muitas vezes nós fazemos isso com muitas pessoas ao nosso lado. Queremos ajudar uma pessoa, um amigo, um familiar que não quer ser ajudado. O que acontece? A gente passa a viver a vida do outro. Perdemos o foco em nós. Muitas vezes nos desarticulamos, nos desarmonizamos. E a pessoa continua naquela vida, e a gente passa a viver a vida dele e também a doença dele. Que as perturbações, as preocupações dele se tornam nossa, e nós perdemos o nosso centro, o nosso equilíbrio. Então, quando a gente quer ajudar uma pessoa, a gente nunca deve perder o foco na gente. Não é focando no outro. Se tu quer ajudar, fique bem. Se harmonize. Se tu for uma pessoa fortalecida na fé, fortalecida na paz, centralizada, tu vai ser uma referência, tu vai ser um exemplo. Tu não precisa sair em direção do outro. O outro vai te enxergar. E vai ver no teu exemplo de força, de coragem, de determinação, de confiança em Deus, de harmonia, os recursos que ela também necessita na superação das suas dificuldades. Então nunca perder o foco em nós. Sempre ficar focado na gente. Né? Ajudar o outro, mas sem perder o foco em nós. Então que essa pessoa só pode ser ajudada se ela quiser. Não adianta, por mais que nós queremos ajudar alguém, esse auxílio não acontece se a pessoa não fazer a parte dela. A própria espiritualidade, o próprio Deus não violenta a consciência de cada um. Eu me recordo daquele encontro de Emmanuel com Jesus, contido no livro Há 2000 anos, você deve recordar. A Lívia estava doente. Pela descrição do romance, é bem provável que ela tinha lepra, ela tinha feridas pelo corpo. E a esposa de Emmanuel, queria muito que Emmanuel fosse ao encontro de Jesus. Mas ele era um senador romano, um preposto do César na Judéia. E ele disse, não, se eu quiser falar com Jesus, eu mando ele vir até mim. Eu sou senador. Ainda o orgulho preponderava no coração do Emmanuel. Mas ele, com a insistência do pedido da esposa, resolve passar pelas regiões que Jesus passava, para dizer assim, me encontrei por acaso com Jesus, Eu não queria demonstrar que ele estava ali pedindo ajuda. Então ele ia ter um encontro casual, inventar. Então, como ele sabia que Jesus passava por tal região, ele foi ao encontro daquela região, só que não encontrou Jesus. E como ele não encontrou Jesus, ele foi para a margem de um rio, de um lago, e estava meditando ali. Quando de repente, quem é que aparece na frente dele? O Cristo. Como Bartimeu também, Jesus vai ao encontro de Emmanuel. E Jesus começa uma conversa, que é uma conversa maravilhosa. Quem não leu essa passagem em 2000 anos, vá lá e releia. Porque a gente vê o Espírito se degradando entre a luz que Jesus oferece e as nossas tendências do passado. Então, Jesus faz o convite a Emmanuel para que largue aquela vida dele e passe a segui-lo. E Emmanuel, quando ele se confronta com Jesus, ele lembra de todo o poder da águia, do Império Romano. Ele lembra de tudo aquilo que representava o poder de senador, do apego à imagem, do apego à matéria, e ele começa a se debater internamente. Jesus percebe que ele não tinha condições naquele momento de despertar por uma decisão mais profunda. E Jesus fala assim, eu não estou aqui para violentar consciências. Tu não tem condições ainda de me seguir. Aí Jesus fala para ele, a tua filha está curada, não por méritos teus, mas por méritos da tua esposa. E a personalidade de Jesus era tão forte que ninguém consegue ficar indiferente a ela. Fala o romance que
ele se ajoelha frente a Jesus e chora. O Emmanuel chora e fica ajoelhado. Quando Jesus sai, ele sai daquele efeito psicológico, aquele efeito espiritual que Jesus produzia nele, e ele se reconhece ajoelhado e chorando, vem toda a personalidade do senador orgulhoso. Ele levanta orgulhoso, ferido no seu orgulho de se ajoelhar frente a um judeu. Ele é tomado por aquele orgulho, por aquela onipotência, envergonhado de chorar, de se ajoelhar, e vai de volta em direção à sua casa. E quando ele chega em casa, a esposa vai correndo em direção a ele e diz assim: entrou uma luz aqui dentro de casa. Públio, uma luz entrou dentro de casa. E quando aquela luz entrou dentro de casa, a nossa filha ficou curada imediatamente. Diz: que bobagem. Foi o ar da Judéia que lhe curou. Negação, racionalização. Então, se a gente não quer ser ajudado, não adianta. E a espiritualidade não vai violentar ninguém. O convite nos é feito. Nos vem de várias maneiras o convite ao encontro com Jesus. É uma palavra que nos chega, é uma palestra que nós assistimos, é uma mensagem que nos chega de uma maneira fortuita, é um livro que nós lemos. Quantas vezes a vida nos chama a esse encontro com Jesus? Mas um encontro verdadeiro, um encontro de almas, não um encontro racional, um encontro fortuito, mas um encontro que nos remete uma necessidade de um encontro curativo, de um encontro verdadeiro, em que nós reconhecemos que esse Jesus é o médico das almas, é o médico divino. É o médico que pode realmente nos oferecer o que de nós mais precisamos. Ele tem a receita, o remédio para os nossos corações. Mas nós queremos ser curados. Então eu vou dizer para vocês que existe um manual da felicidade. Não é uma boa, pessoal? O manual não facilita nossas vidas? Quando a gente compra lá um equipamento eletrônico, não vem um manualzinho junto? Facilitando lá, põe o fio aqui, liga aqui, né? Como é que faz o aspirador lá, põe, né? O manual é esse instrumento de facilitar nossas vidas, nos dá as coordenadas. Imagina ter um manual da felicidade. Que coisa maravilhosa. E esse manual existe. Chama-se Boa Nova, a boa notícia, né? O Evangelho. Ali contém todas as normas, os recursos, a forma de nós alcançarmos a nossa felicidade, está ali à nossa disposição. Mas quanto de nós se dispõe a ler e aplicar esse manual que facilita a nossa vida? Então a gente deixa o manual de lado e começa a montar lá as coisas, né? Troca a parte de cima pela parte de baixo e as coisas não dão certo. Porque a gente não tem paciência de ler o manual, de perder algum tempo tentando entender realmente o procedimento mais adequado. E o Evangelho é esse manual da felicidade, pelo qual nós encontramos a receita para a nossa verdadeira cura, para alcançarmos o nosso equilíbrio. Mas por mais que o médico seja excelente, por mais que o remédio contenha uma potência curadora, se eu não usar a receita, deixar o remédio guardado numa gaveta, num armário, não vai funcionar. Eu vou olhar para o remédio, que remédio bom é esse, que médico maravilhoso, mas eu não tomo o remédio, o que adianta? Então nós temos em Jesus essa condição de ser Ele representando a luz, o médico de nossas almas, e disposto a ir ao nosso encontro.
Mas nós temos que reconhecer que nós somos doentes e que ele é o médico que tem, confiar no médico, né? Ele é o médico que tem o recurso, é o melhor médico para nós. Tem o recurso para nós. E nos dispor a usar esse recurso, a utilizar esses benefícios do Evangelho. Mas a cura não acontece somente isso. Ela tem que seguir adiante. Alcançar a condição desejada de o encontro de Jesus, de reconhecer, de saber o que pedir para ele. Porque Bartimeu não pediu riqueza, não pediu facilidade. O que ele pediu, pessoal? O que Bartimeu pediu? Que eu veja. Ou seja, eu perceba a minha realidade. Eu enxergue a vida como ela é. Então, o que nós queremos com o encontro de Jesus? Perceber melhor, ampliar a nossa consciência e enxergar a nossa condição, enxergar os nossos erros, as nossas dificuldades. Porque nós só vamos enxergar conforme a nossa percepção. Cada um enxerga o mundo com os olhos que tem. Nós só podemos enxergar aquilo que a condição evolutiva nos permite, nem mais nem menos. As leis de Deus funcionam de tal maneira equilibrada que nós só abarcamos aquilo que podemos abarcar, nem mais nem menos. Consciência significa ciência do conhecimento. Consciência, ciência do conhecimento. Ampliar nossa capacidade de perceber a realidade. É como se estivesse subindo uma montanha do conhecimento. Se eu estou no topo da montanha, a minha visão está muito limitada. É desse ponto para baixo. Agora, quando eu vou subindo essa montanha, a minha percepção ela aumenta. Até chegar no topo, lá em cima. É que nem a gente está lá em cima de um prédio, né? A gente enxerga toda a cidade. Lá em cima da montanha, a gente percebe a realidade que está na frente da montanha, a realidade que está atrás da montanha. Então, ampliar a nossa consciência é ampliar a nossa percepção da realidade, tanto da realidade externa como da realidade interna. E a ampliação da consciência gera sofrimento. Gera sofrimento. Por quê? Porque a gente enxergar as coisas erradas gera sofrimento. A consciência gera sofrimento. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que suportar enxergar aquelas coisas, a gente tem que lidar com elas. Isso se dá com consciência política, consciência social, consciência ecológica. Se eu tenho uma consciência social, eu vou sofrer, porque eu enxergo a realidade que algumas pessoas não enxergam, ou não querem enxergar. Se eu tenho consciência política, eu vou me incomodar. Se eu tenho consciência ecológica, eu vou me incomodar, porque eu vou perceber coisas que me tocam. Agora, se eu não sou sensível a essas coisas, se tendo arroz com feijão na minha mesa suficiente, eu não me incomodo com aquelas coisas, aquilo não me incomoda. Mas à medida que eu vou ampliando a minha consciência, eu vou percebendo as coisas, isso vai me incomodando. O mesmo acontece com a percepção das minhas coisas internas. A coisa me dói. Quando eu começo a enxergar que dentro de mim orgulho, que tem vaidade, que tem raiva, que tem violência, que tem desamor, que tem remorso, que tem culpas, eu tenho que dar conta disso. É mais fácil jogar o lixo na casa do vizinho, no pátio do vizinho, jogar embaixo do tapete, que ter que suportar o cheiro e dizer, esse cheiro é meu, essa sujeira é minha, e eu tenho que ter coragem de assumi-la e limpá-la. E não jogar para o outro. Então, a percepção, ela é muito importante. Então, o que Bartimeu pede? A coisa mais importante é a capacidade de enxergar. É a capacidade de se perceber como indivíduo. É a capacidade de perceber a sua natureza interna. E aí, percebendo-se a si mesmo, se reconhecendo necessitado e doente, eu posso buscar a minha cura. Eu tenho que dar conta disso. A luz está mostrando as minhas sombras. E eu não posso jogar embaixo do tapete e nem
no pátio do vizinho. Então eu tenho que ter essa determinação, essa coragem de me confrontar comigo e buscar a cura. Interessante que essa questão da percepção é uma coisa muito importante, porque é ela que nos dá as condições de entender a vida e de se confrontar com ela. Tanto que lá no Polo Norte, os habitantes esquimós que vivem lá, eles enxergam 6 tons de branco. Nós vamos chegar a um só, porque estão acostumados. Então a percepção permite a gente perceber coisas que a gente não percebe, muda de um indivíduo para o outro. Então a busca do Jesus é, primeira coisa, a busca dessa ampliação da nossa consciência, essa capacidade de enxergar a realidade. Tanto a realidade de fora, como a realidade de dentro. E nos permitir uma melhor relação com Deus, com o outro e comigo mesmo. Então, alcançada essa condição, tem uma quarta condição, que é permanecer na realização. É continuar buscando a cura. Não adianta a gente alcançar Jesus, encontrar com Ele, buscar ampliar nossa consciência. Nós temos que permanecer nesse processo de tratamento, de realização. Todo esforço de crescimento, todo esforço de autossuperação exige um trabalho constante e determinado. Não acontece da noite para o dia. Há momentos para semear e momentos para colher. A própria natureza demonstra que tudo tem a sua hora certa. A gente não planta um pé de milho hoje, uma semente de milho, e colhe amanhã. A gente tem que esperar germinar, se desenvolver o pé de milho. Aí ele tem que florescer, dar a espiga, e ela tem que amadurecer. Então tudo é um processo. O processo de cura, de crescimento é um processo interno. Nós estamos colhendo, pessoal, a semente que nós semeamos no passado. O nosso passado está muito vivo no presente. As tendências que nós trazemos, as nossas ligações afetivas do passado. Mas nós estamos plantando sementes novas que vão germinar e produzir mais adiante. Então a gente vai ficar nesse processo intermediário, ainda sofrendo as consequências das nossas escolhas, da nossa semeadura do passado, e com as perspectivas de coisas novas, criativas, coisas mais positivas que virão, mas que exigem esse cuidado, essa determinação. E aí fala o Evangelho, então narra o Evangelho, que alcançada a vitória sobre a cegueira, Bartimeu passou a seguir a Jesus. Então é isso, meus irmãos, a nossa mensagem para o coração de vocês. Se nós temos essa possibilidade de ir ao encontro de Jesus, não percamos. E se nós encontramos Ele, que nós possamos manter a nossa caminhada seguindo Ele. Mesmo que caiamos, levantamos, temos a nossa escorregadinha, mas permanecermos firmes em segui-lo. E com certeza, se assim o fizermos, alcançaremos a nossa felicidade. E aí está o manual que vai nos ajudar. Obrigado pela atenção.